Olá amigos, estamos de volta, hoje dando continuidade à série Ordem e História de Eric Voegelin, com o livro A Era Ecumênica, é o volume 4 dessa série. Já temos um vídeo aqui falando do volume 3, que é Platão e Aristóteles. Quem foi Eric Voegelin? Eric Voegelin foi um dos maiores filósofos políticos do século XX e tem nessa série uma das suas grandes obras. Ele é alemão, nasceu em Colônia e em 1938 emigrou para os Estados Unidos por total discordância do nazismo. Muito parecido com um outro autor que nós já também fizemos uma análise, Otto Maria Carpo. Ele também saiu do seu país porque discordava do nazismo. E ambos estudaram na Universidade de Viena. Eric Voegelin chegou a lecionar lá também. Então ele se mudou para os Estados Unidos. Em 1944 ele conseguiu adquirir a cidadania norte-americana e lecionar também em várias universidades de lá e depois posteriormente na Europa. Esse livro aqui é um livro de filosofia da história e também de história e de ciências sociais. Tem 438 páginas e está dividido em 7 capítulos principais. A Era Ecumênica rendeu descobertas históricas importantes, como as irrupções espirituais que não podiam ser arranjadas numa linha temporal, o Império Ecumênico como um novo tipo de ordem com o objetivo de conquista e o simbolismo, historiogênese, que revelam constâncias e equivalências que operam devastações no entendimento da história como sucessão de períodos distintos. Em resumo, a história é um processo de participação do ser humano num fluxo divino e um mistério em processo de revelação. E é justamente esse o propósito do livro, deixar claro esses pontos. Logo no início do livro teremos uma introdução do editor Michael Franz, um professor que vai nos falar um pouco mais a respeito da Era Ecumênica. Ele nos diz que esse livro foi lançado 17 anos após o lançamento dos últimos volumes, o 2 e o 3 da série Ordem e História. E esse período, essa lacuna de tempo grande, foi fundamental para as mudanças que Eric Voegelin percebeu serem necessárias nesse livro. Então, houveram algumas mudanças e esse editor vai nos dizer quais são. Então ele vai romper com a espécie, o modo, a continuidade dos outros volumes. Vai ser um volume à parte com um novo modo de pensar. Então, Michael Franz nos diz que o programa de publicação ele teve que abandonar. Primeiramente, Voegelin queria publicar 6 a 7 livros, falando sobre a ordem da história. Esse seria o 4º volume e teriam mais 2 ou 3. Só que à medida que ele foi percebendo a quantidade absurda de volume, de material para compilar, ele percebeu que não seriam mais 3 ou 4 livros, e sim mais 6 ou 7. Seria algo insustentável. Não por conta da complexidade, mas por causa do volume. O segundo ponto foi a respeito da concepção analítica do processo da ordem da história. Ele teve que revisar. Então, conforme o próprio Voegelin nos diz, a obra inteira, como você perceberá, adquiriu uma compleição diferente da dos volumes anteriores. Pelo fato de que agora não estou procedendo cronologicamente com uma análise detalhada dos materiais, como fiz nos primeiros 3 volumes, mas por meio de extensos levantamentos dos problemas teóricos dominantes. Esse procedimento tornou-se necessário porque diversas civilizações são tratadas relativamente a problemas idênticos, e isso foi possibilitado como consequência de um incrível golpe de sorte. E o terceiro ponto, que é a respeito do princípio fundamental, ele reteve. As obras dos volumes 1 a 3, elas são mantidas e são válidas, pois vai nos falar sobre o salto do ser das civilizações antigas e podem ser utilizadas como um entendimento maior da ordem da história. Em seguida começa a introdução do próprio autor, Eric Voegelin, que vai nos relatar também a respeito dessa mudança de rumo da série,
falando justamente da quantidade de material, do volume que fazia com que se tornasse insustentável o prosseguimento da obra no modo como ele havia planejado. Ele também se defrontou com novos problemas, como por exemplo, duas civilizações existentes no mesmo tempo, que ele vai chamar de tempo axial. A Hélade, né, toda a civilização grega e todas as civilizações do Oriente Próximo, e a China, que era no Extremo Oriente, se elas tinham alguma relação, alguma origem comum ou não. Ele nos diz que história não é um jogo de seres humanos e suas ações no tempo, mas o processo da participação humana num fluxo de presença divina que possui direção escatológica. Ou seja, quando ele descobriu isso, que tinha uma participação divina no processo da história, isso não facilita o entendimento. Ao contrário, fica mais difícil, pois tem que desvendar o mistério. Algo que já também estava sendo presenciado na revelação de Israel e em todas as investigações filosóficas na Hélade. Além disso, temos o evento catalisador, fazendo com que esse movimento escatológico da história se tornasse fundamental, que é justamente a epifania de Cristo. Ela vai ser responsável por toda uma mudança no entendimento da história, rumo a essa direção escatológica, mas também vai fazer com que surjam novas deformações no entendimento, e isso ele também vai tratar com bastante profundidade. Portanto, é importante ressaltar alguns pontos que Voegelin nos apresenta em sua conclusão. Primeiro, houve uma diferenciação na consciência, ela deixou de ser compacta e começou a migrar para uma consciência diferenciada. Houve as linhas de diferenciação espiritual e noéticas, distribuídas por Israel e pela Hélade. Houve a irrupção de conquista ecumênico-imperial, criando novas sociedades e fazendo com que as anteriores tivessem que se adaptar a esse novo modo de vista. Houve também essa nova adaptação das sociedades primitivas como uma forma de proteger esse novo império ecumênico. E essa forma de proteger esse império muitas vezes deformava o entendimento da história. E por último, houve a própria conquista imperial como uma forma diferenciada de entendimento da realidade, em comparação com as sociedades antigas tribais. O autor também nos diz que os tempos atuais estão utilizando muito essas formas de deformação da realidade. Então ele reforça um dos objetivos principais também do livro. O grande obstáculo a esse retorno é um maciço bloco de símbolos acumulados, secundários e terciários, que eclipsa a realidade da existência do ser humano na metáxia. Elevar esse obstáculo e sua estrutura à consciência e, mediante sua remoção, contribuir para o retorno à verdade da realidade, como ela se revela na história, converteu-se no propósito de ordem e história. Então, logo no início do livro, no capítulo 1, teremos um pouco mais de contato com a historiogênese. É uma palavra que Voegelin criou para definir um símbolo, para definir o início de uma determinada história, que começa com um governo em um ponto absoluto do tempo. A partir desse ponto, e no desenrolar do tempo, até o momento atual, toda essa história vai ser denominada como historiogênese, vai ter um símbolo para representá-la. Ela vai ser muito utilizada nos diversos impérios, os cosmológicos, onde tiveram o seu início muito no passado, e depois nos próprios impérios ecumênicos, que vai ser o Império Ecumênico, na verdade, ele absorve alguns impérios cosmológicos. Então, a partir do momento que ele absorve esses impérios, eles vão começar a competir entre si para mostrar que o seu símbolo, a sua historiogênese, é melhor do que a outra. E a partir a partir do momento que um deles consegue vencer e mostrar que o seu símbolo, a sua história, é a verdadeira, é a que realmente importa, ela vai ser levada adiante, ela vai ficar para a posteridade.
Ao mesmo tempo, esse símbolo, essa historiogênese também é muito preocupante, pois ela pode ser deformada de acordo com os interesses de certas pessoas, como aconteceu com os ideólogos a partir do século XVI. Wegelin vai reforçar muito esse ponto. A história começou muito a ser distorcida para abranger certos pontos de vista. Quando formos falar sobre a era ecumênica, vamos compreender que ela abrange um período na história do tempo humano, que vai desde a ascensão do Império Persa até a queda do Império Romano, e que os eventos principais que tornaram necessárias a sua criação foram justamente a queda de Israel e da Hélade. Essas sociedades que haviam diferenciado a história da existência por meio da revelação e da filosofia sucumbiram diante do poder imperial. Wegelin também vai nos dizer a respeito da era ecumênica. O termo ecúmeno, que originalmente significa não mais do que o mundo habitado no sentido da geografia cultural, recebeu por meio de Políbio o sentido técnico de povos que são arrastados no processo de expansão imperial. É mais um processo de organização do que um sujeito. Não se organiza para a ação como o Egito, o povo eleito, ou uma polis helênica. Foi nesse período que surgiram as principais religiões do mundo, principalmente o cristianismo, mas também teve a religião de Mani, que é o maniqueísmo, teve o islamismo com Maomé, e também teve uma participação importante ali da expansão de Alexandre. No capítulo seguinte, o processo da história, vamos entender um pouco mais sobre o pensamento dos seres humanos naquela época a respeito do desenrolar dos fatos, sobre o papel do homem perante a história, perante o desenrolar do que estava acontecendo. Eles vão perceber que o homem estava sendo relegado a um segundo plano, que Deus era a pessoa, o protagonista principal, e isso fazia com que esse símbolo se rebaixasse. Então foi uma época bastante complicada. Heródoto já dizia que conquista é êxodo. Só que a partir do momento que esses impérios buscavam uma nova conquista, eles despertavam a inveja dos deuses. E essa é a moral da história. Em seguida, Platão também vai começar a nos mostrar a necessidade, a importância do filósofo para restaurar a verdade deformada, aonde a humanidade era o centro de tudo. Platão vai nos mostrar a importância do fundamento divino. A grande questão da era ecumênica é a relação entre o êxodo concupiscente e o êxodo espiritual. Wegelin também vai nos dizer: a moderna obsessão quanto a deformar a realidade pela redução da humanidade do ser humano ao eu libidinoso, pelo assassinato de Deus e pela recusa em participar do diálogo do gênero humano em que Deus é o parceiro, dificilmente pode ser realizada em sua plena violência, a não ser que seja contrastada com a grande abertura dos filósofos clássicos. E é sobre isso que o próximo capítulo vai tratar. Conquista e Êxodo vai nos detalhar o papel do filósofo, do entendimento da realidade. O papel do filósofo é manter o equilíbrio entre a durabilidade experimentada e a verdade teofânica. Eles vão nos mostrar que é possível, sim, é possível entender qual é essa relação entre Deus e o homem. Esse postulado do equilíbrio ou postulado da razão, estabelecidos por Platão e Aristóteles, serão um dos principais pontos não só da era ecumênica, mas da história do gênero humano. Em seguida vamos ter contato com o capítulo A Visão Paulina do Ressuscitado, que vai falar sobre Paulo e a sua visão a respeito da Epifania de Cristo. Ele não vai ter um pensamento muito diferente de Platão e Aristóteles. Só que na verdade ele tem um entendimento diferenciado por conta justamente de suas experiências com Cristo. Enquanto Platão e Aristóteles entendiam um ciclo de vida e morte, para Paulo isso não existia. Era um ciclo de vida e não ocorria morte. Era uma continuidade. Assim como o Wegelin nos diz também.
Platão e Paulo concordam que significado na história é indissociável do movimento direcional na realidade. História é a área da realidade em que o movimento direcional do cosmos alcança lucidez de consciência. Concordam, ademais, que história não é uma dimensão de tempo vazia em que coisas acontecem casualmente, mas sim um processo cujo significado é constituído por eventos teofânicos. Esses eventos teofânicos, eles causam uma certa turbulência no entendimento das pessoas. Vai ser então, se aproveitando desses fatos, que os egofânicos, conforme diz o nosso autor, aquelas pessoas que têm o ego acima de tudo e que querem se sobressair, os famosos ideólogos, vão começar a deformar a história para abranger as suas vontades, as suas necessidades de distorcer a realidade. No capítulo O Ecúmeno Chinês, vamos ter contato justamente com o entendimento da história da China antiga, que ocorria paralelamente com a história do Oriente Próximo. Ou seja, o que acontecia? As origens da história chinesa eram as mesmas da história das sociedades do Oriente Próximo? Essa vai ser uma grande questão, se elas possuíam uma mesma origem em comum. E o que isso influenciava para o entendimento da história como um todo. Esse capítulo ele vai mostrar que esse problema vai criar questões filosóficas da história incríveis, que vão ser levados até adiante no último livro dessa série. Mas ainda nesse livro mesmo, no último capítulo, Humanidade Universal, vamos entender um pouco mais sobre essas questões, sobre o entendimento desse segundo ecúmeno e qual que é a relação que ele possui com o primeiro ecúmeno. Então, nesse último capítulo, Voegelin vai nos mostrar que o homem, o ser humano, participa de uma história dentro do espaço-tempo. Só que isso não existe junto à divindade. E que o homem, na verdade, é apenas um símbolo em relação à verdadeira história que está ocorrendo junto à divindade. Ele nos diz: o significado na história é constituído mediante a reação do ser humano ao movimento imortalizador do pneuma divino em sua alma. Platão e Aristóteles já haviam conquistado esse entendimento em suas luminosidades noéticas da consciência. Ele vai nos dizer que o gênero humano é um índice escatológico e que participamos de um mistério divino rumo a todo esse processo da história. Para finalizar, ele diz: quando a dimensão histórica da humanidade diferenciou a questão, assim se volta para o processo do todo, à medida que ele se torna luminoso, por seu movimento direcional no processo de história. O mistério do processo histórico é inseparável do mistério de uma realidade que produz o universo e a Terra, vida vegetal e animal sobre a Terra, e finalmente o ser humano e sua consciência. Pessoal, esse livro não é fácil de ser entendido, de ser lido. O autor utiliza muitas palavras que não são frequentemente utilizadas no vocabulário comum, e existe então uma grande necessidade de estar sempre consultando o entendimento, os sinônimos das mesmas, para um melhor aproveitamento do livro. Mas a ideia principal fica sendo justamente essa. Ele nos mostra que a história tem uma participação do homem junto à divindade e que o objeto final dela é escatológico, é um mistério. E que tudo o que já aconteceu, as revelações em Israel, as luminosidades racionais que os filósofos alcançaram para o entendimento de Deus e do homem na Grécia Antiga, o surgimento dos ecúmenos que tinham como objetivo conquistar, se expandir, para assim também expandir e trazer essas mensagens, esses entendimentos sobre a divindade, possuem todos uma relação. E essa relação não pode ser explicada justamente através de uma linha cronológica de tempo, de um fato se sucedendo ao outro. Existe algo misterioso por trás de tudo isso, e é justamente esse fundamento divino. Esse é o principal intuito do livro. Caso vocês queiram entender um pouco mais, consultem o nosso site www.livros
www.bibliophilos.com.br. Lá tem uma resenha detalhada falando sobre cada um dos capítulos. Espero que tenham gostado desse vídeo. É um livro muito importante, muito interessante para quem quer saber sobre a história universal. Eric Voegelin é um grande autor e não deve ser deixado de lado. Deixem seus comentários, compartilhem o vídeo, curtam e não deixem de seguir o canal. Um grande abraço e até mais.